Graças e paz, meus irmãos, como vocês estão? Mais uma vez, uma boa tarde para vocês aqui no Café no Sínodo. Deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. Amados, tu já foi de alguma igreja que a igreja cheia, tu sentou, o pastor falou umas asneiras, leu o texto lá, não conseguiu explicar o que o texto quer dizer, mas ele explicou o que ele quis dizer, que o texto não quis dizer, ele forçou o texto a dizer só para aplicar o que ele quis dizer no texto e não aplicar o texto em si, entendeu? Mostrar o que o texto quer dizer, né? Não sabe nem que é uma pregação expositiva, né? Porque não estuda, é relaxado mesmo. Mas ele olha para ti daqui a um tempo, no meio do culto, e diz assim, olha pro teu irmão do lado. Profetiza sobre a vida dele e tudo. O Senhor é contigo, meu irmão. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. E eu fui visitar uma igreja dessas. Fui visitar uma igreja dessas que me convidaram uma vez. E aí estava do meu lado uma pessoa e eu não sabia que ele era o segundo pastor da igreja. Che bagual, imagina eu grosso do jeito que eu sou. Aí o cara chegou pra mim e olhou pra mim assim, Deus tem um propósito na tua vida. E olhou pra mim assim, e eu assim pra ele, né? E ele, Deus tem um propósito na tua vida. E eu olhando pra ele, Deus vai te levar às nações. Eu olhando pra ele, você sabe, papapá. Recebe, irmão? E eu olhei para ele assim, vai, irmão, com todo o respeito, se o irmão ler as escrituras e estudar um pouquinho mais, o irmão vai ver que isso aí não tem base bíblica nenhuma. O senhor não é boca de Deus aqui na terra, quando o senhor está profetizando e dizendo que Deus vai me levar às nações, fazer acontecer, o senhor só está fazendo um desserviço para o reino de Deus. Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder que nelas há. O cara ficou me olhando, saiu do meu lado, pegou a esposa dele. Eu não sabia que ele era o segundo pastor da igreja, um dos que pregavam lá. Não sabia. No final do culto, a pastora veio conversar comigo. Barbaridade. Bom, então tu imagina as coisas que a gente tem que engolir. Cara, irmão, amado irmão aqui, acorda tu que dormes. Vai buscar uma igreja teocêntrica, uma igreja bíblica, uma igreja que cultua a Deus como ele merece. Quem foi que definiu as regras e as medidas da arca para ser construída, da arca de Noé? Não foi o próprio Deus? Entendeu? Quem foi que deu as medidas do templo? Não foi o próprio Deus? Quem foi que disse o que teria que ser colocado dentro da tenda do tabernáculo lá? Não foi o próprio Deus? E quem é que diz como nós devemos adorá-lo? Não é o próprio Deus? Por que então que tu vai para uma igreja que faz as coisas do jeito que ela quer e que não está ordenado nas escrituras? Entende? Vem aqui na frente, vamos pular, né, uma rave gospel na igreja, um monte de coisa na igreja, atraindo presas para o abate. Tu consegue entender o que eu estou falando para ti? É triste nós vermos esse tipo de coisas acontecendo dentro da igreja. E muitos que se dizem irmãos em Cristo estão caindo nesse conto do vigário. Amados, é triste isso. É triste. Pessoas que deveriam estar, né, enraizadas no evangelho, porque os bereanos analisavam tudo quanto Paulo falava. Hoje as pessoas confiam no pastor, mas não analisam na palavra e não estudam, né? Contra o V, contra o C. Difícil, né? Que Deus possa nos livrar desse tipo de coisa. Seja esperto. Sai das igrejas que você vai morrer de inanição espiritual, entendeu?